Então, já conhecem a regra geral na primeira parte, agora vamos conhecer as particularidades. Nous allons connaître dans cette deuxième partie les particularités, les exceptions à la règle. Então, primeira particularidade, se a forma verbal, se o verbo terminar em R, S, Z, a consoante final cai, o R, S, Z desaparece e os pronomes u, a, os, as apresentam a forma lu, la, lus, las. Donc, si le verbe finit par un R, par un S, par un Z, qu'est-ce qui se passe? Si à côté nous avons un pronom personnel complément direct ou, a, ouch, as, ces consonnes finales disparaissent, le R, le S et le Z disparaissent, ils tombent, et le OU devient lou, A devient la, ouch devient louche et as devient las. Exemple, vou comer bolo. Vamos substituir bolo. Comer termina em R, não é? E vamos substituir bolo por pronome. Já sabemos que é o pronome u, porque é masculino singular, mas temos aqui R e a regra diz que então este R vai cair, il va tomber, ce R, et le pronome ou va devenir lu. Donc le résultat, vou comê-lo. Temos aqui acento circunflexo para manter a sílaba tônica. Comer, comê-lo. S'il n'y avait pas d'accent, se não houvesse acento, seria comê-lo. On veut garder la syllabe tonique, donc on ajoute un accent. Queremos guardar a sílaba tônica, o som E, por isso temos que colocar aqui acento. Vou comê-lo. Tu comes a maçã. Tu come-la. Porquê? Porque o verbo termina em S, o S cai, desaparece, disparaît, le S disparaît, tombe, et le pronom a devient la. É tudo por uma questão de pronúncia. É muito mais fácil dizer tu come-la do que tu come-a. Tu come-la suavize. C'est une question de prononciation. Ele faz os trabalhos, ele fá-los. Porquê que é fá-los? Porque o verbo acaba em Z e a regra diz que quando o verbo termina em Z, o Z cai e o pronome os, seria os, passa a ser luz. Agora, temos mais uma regra. A segunda regra diz que se o verbo terminar em M ou ditongo nasal, pode ser on, ditongo nasal, vem aqui do nariz, ça vient du nez. On, o M, o que é que acontece? A forma verbal mantém-se, les consonnes restent, ne tombent pas, ici c'est un autre cas, ficam, não é? E acrescentamos, em vez de o, a, os, as, vamos ter nu, na, nos, nas. Não é? Eles amam os pais, fica, on n'enlève rien, tout est pareil. On va ajouter un N. Au lieu d'être os, ça va être nous. Eles amam-nos. Mais uma vez, é uma questão de pronúncia. Ces particularités, c'est une question de prononciation. Ele põe a mesa. Ele, como é ditongo nasal, põe, ça vient du nez, c'est nasal, un son nasal. Alors, c'est la même situation. Vamos acrescentar na em vez de a. Ele põe na. Exercícios de casos particulares. Vamos fazer este trabalho ainda hoje. Vamos substituir este trabalho, este nome, por pronome. Será o, a, os, as. A u, porque este trabalho é masculino singular. Temos aqui verbo acabado em R. O que é que diz a regra? A primeira regra diz que quando o verbo terminar por R, S ou Z, esse R cai, tomba, e em vez de U, vamos ter LU. Vamos verificar.
Exatamente. Vamos fazê-lo ainda hoje. Acrescentamos, on ajoute l'accent circonflexe pour garder le son e, la syllabe tonique. E não esquecer o tracinho, o petit tiret. Nós pintamos a cozinha em 2 horas. A cozinha é feminino singular, por isso vai ser a. Não vai ficar nós pintamos a, porquê? Porque a regra diz que quando o verbo é um verbo, pintamos, acaba em R, S ou Z, aqui é um S, o S cai, tomba, e o pronome a passa a ter a forma la. Então, como é que fica? Nós pintamos-la em 2 horas. Probablement, vous n'allez pas oralement, les personnes ne vont pas respecter ces règles, mais nous devons apprendre le portugais correctement. Né? Talvez seja difícil agora aplicar estas regras, mas mais tarde vai ser mais fácil de entender. Peut-être que pour vous, c'est compréhensible, c'est difficile de comprendre ces règles, mais peut-être que plus tard, ça va être plus facile. Pediram os documentos de identificação. A negrito temos um nome. Os documentos de identificação é plural e é masculino, os. Por isso, o pronome vai ser os. Mas temos aqui um M. M é a segunda regra. Segunda regra que diz que quando o verbo acaba por M ou ditongo nasal, aqui onde temos um M, então vamos, em vez de o, a, os, as, vamos ter nu, na, nos, nas. Aqui é os, vamos ter nos. E não tiramos nada, não tiramos o M, só acrescentamos. Pediram-nos. Traz o balde, por favor. Traz o balde, por favor. Vamos substituir o balde, on va remplacer le nom o balde. E o verbo acaba por um Z. A primeira regra diz que quando o verbo acaba por R, por S, por Z, que é o caso, então o balde, que seria simplesmente o, passa a ser lu. Trá-lo, por favor. Pode soar um pouco estranho, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment la règle correcte. O acento, on ajoute l'accent pour continuer à avoir le son A, tra, lu. S'il n'y avait pas d'accent, ça c'est tre, trelu, trelu, por favor. E on veut trá-lo, por favor. Traz o balde, trá-lo, por favor. Última particularidade, et pour hoje ficamos por aqui, la dernière particularité, il y en a d'autres, mais pour aujourd'hui ça va, é a posição do pronome, la position du pronom. Règle générale, la règle générale dit que le pronom est après le verbe, avec un petit tiret juste après, depois do verbo. Mas, em certas situações, o pronome vai ficar antes du verbe. Dans certaines situations, le pronom va se placer avant le verbe. Dans quelles circonstances? Então, surge antes do verbo em frases que contêm uma palavra negativa. Dans des phrases où il y a un mot négatif. Ça peut être non, non, ça peut être nada, rien, ça peut être ninguém, personne. Então, cada vez que a frase estiver na negativa, com uma palavra negativa, vamos colocar o pronome antes do verbo. Eu não te incomodo, nunca o incomodei, nada o incomoda. Segunda situação, em frases iniciadas por advérbios interrogativos. Por exemplo, quando tivermos uma pergunta, quand on a une question, n'est-ce pas? Une interrogation, et avec des phrases commencées par des adverbes interrogatifs comme où, comment, quand, onde, quando, como, porquê, e a uma pergunta, vamos colocar o pronome antes do verbo. On va placer le pronom avant le verbe. Em frases com verbos antecedidos de certos advérbios. Alors, quand il y a quelques adverbes comme ces mots já, déjà, ainda, encore, sempre, toujours, também, aussi,
talvez, peut-être, bem, apenas, só, mal, ces mots vão nos obriger, vão obrigar-nos a colocar o pronome antes do verbo. Ces mots vão nos obriger a placer le pronom avant le verbe. Já, ainda, sempre, também, talvez, bem, apenas, só, mal. Exercícios referentes à posição do pronome. Casos particulares. Les cas particuliers, la position du pronom par rapport au verbe. Primeira frase. Quando viste o Eduardo? Temos aqui uma pergunta, temos aqui um advérbio interrogativo, quando, por isso vamos substituir o Eduardo por um pronome. Primeira parte. O pronome será o. Eduardo é masculino e é singular. Onde é que eu vou colocar o pronome où? Je vais placer le pronom où. Après le verbe c'est viste, de voir, ça c'est le verbe. Donc, où je vais placer le pronom? Ça va être quand viste où? Ou parce que c'est une interrogation, c'est une question, il y a un adverbe interrogatif au début, on va être obligé de placer le pronom avant le verbe. Então, vai ficar quando o viste. Já ouvi essa canção. Vamos substituir essa canção por um pronome o, a, os, as. É feminino singular, vai ser a. Agora, onde vou colocar o pronome? Où je vais placer mon pronom? Le verbe est ouvir, écouter. J'ai déjà écouté cette chanson. Ouvir vai ser já ouvia, ou à cause de ce adverbe, por causa deste advérbio, vou ser obrigada a colocar o pronome antes do verbo e fica já a ouvir. Ninguém provou as sobremesas. As sobremesas, o pronome correspondente é as, n'est-ce pas? As. Por causa dessa palavra ninguém, que é uma palavra negativa, né? Personne, ninguém, on a déjà vu ninguém, nada, não, on va être obligé de placer le pronom avant le verbe. Vamos ser obrigados a colocar o pronome antes do verbo. Ninguém as provou. Só vi os meus filhos à noite. Então, mais uma vez, só é um advérbio, já, e este advérbio, já, talvez, só, ainda, obriga-nos a colocar o pronome antes do verbo. Onde é que está o verbo? O verbo é vi, de ver, j'ai vu mes enfants, j'ai seulement vu mes enfants le soir. Vamos colocar o pronome os antes do verbo e vai ficar só os vi à noite. Esta viagem não foi fácil hoje, mas desejo coragem e qualquer dia vai ser mais fácil. Ce voyage grammatical n'a pas été facile, un peu difficile, mais je vous souhaite courage. Un jour, ça va être plus facile, vous allez voir. Até breve, à bientôt.